Olá pessoal, esse é o primeiro exercício aqui do tema condução de calor e a gente vai determinar aqui a resistência equivalente e o fluxo de calor total, H total, desse sisteminha. Esse sisteminha tem dois reservatórios, um reservatório a 100 graus Celsius e o segundo aqui a 0 graus Celsius. O calor ele vai utilizar aqui como caminho o chumbo e a prata, duas barras aqui de materiais diferentes. A condutividade desses materiais aqui, o K do chumbo, é igual a 353 watts por metro grau Celsius e a condutividade da prata 428 watts por metro grau Celsius, certo? A gente observa aqui que o comprimento aqui das duas barras é 5 centímetros. Se a gente pegar essas barras aqui e colocar elas de maneira perfil aqui, na diagonal, a gente consegue ver que a área ou seção transversal dessas barras pode ser calculada aqui pela base vezes a altura, né? A altura 2 centímetros e base 3 centímetros. A gente também vê que o chumbo e a prata, essas barras, têm áreas iguais. Então a gente vai simplesmente chamá-la de A, né? Então, para a gente calcular aqui a área, a gente pega aqui, vamos calcular a área A. Então, 2 vezes 3, né? 2 centímetros vezes 3 centímetros é igual. Eu vou lembrar que eu tenho que calcular em metro quadrado, né? A área, então eu vou passar centímetro para metro. Eu troco esse Czinho aqui por 10 a menos 2. Então, 2 vezes 3, 6. 10 a menos 2, com 10 a menos 2, 10 a menos 4 metro quadrado, tá? A estratégia aqui que a gente vai utilizar para calcular o H total e o R equivalente é, primeiro, analisar. Que problema é esse? Né? É de condução? Ok. É o que? Em paralelo ou em série? Então a gente vai analisar como o calor é conduzido, né? Nesse caso aqui a gente vê que o calor ele pode ter dois caminhos possíveis, né? Então eu tenho uma corrente aqui, um fluxo de calor pelo chumbo e pela prata. Então se divide paralelo, certo? Então se é paralelo, a gente pode ter que o fluxo de calor total, H total, é igual ao fluxo de calor no chumbo mais o fluxo de calor na prata. E aí a gente pode utilizar essa seguinte estratégia. Calculando a resistência equivalente, a gente pode obter o H total através da equação TH menos TC dividido por resistência equivalente. Para isso, para calcular a resistência equivalente de um sistema em paralelo, especificamente a gente utiliza essa equação por duas coisas, tá? Em paralelo, e segundo, a gente pode utilizar porque são dois materiais. Se fossem três, não é possível, certo? Então, vamos lá. Aí, caiu aqui o negócio, peraí, sorry. E aí a gente vai calcular então para a resistência equivalente. Para isso, precisa calcular a resistência dos materiais em separado, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos lá, resistência equivalente, a gente vai calcular o R do chumbo e o R da prata. Então, resistência a gente viu na aula anterior, que é dado por L sobre Ka, né? Então, para cada um desses materiais, a gente tem um L, a gente tem um K e a gente tem uma área. Então, o L do chumbo, a distância, ou o caminho que o calor faz no chumbo, é 5 centímetros. Lembrando que tem que estar em metro, então é 5 vezes 10 a menos 2. O K do chumbo é 353 e a área, ou seção transversal, 6 vezes 10 a menos 4. Então, fazendo essas contas, a gente obtém aqui que o R do chumbo é 0,236 graus Celsius por watt. Já a resistência da prata é dada pelo caminho da prata dividido pela condutividade da prata vezes a área. Então, isso é igual a L da prata, 5 vezes 10 a menos 2 metros,
428 cada prata, vezes 6 vezes 10 a menos 4. Isso tudo nos dá que a resistência da prata é igual a 0,195 graus Celsius por watt. Ok? Então, uma vez que a gente tem a resistência de cada material, a gente vai utilizar essa equação aqui, né, para calcular a resistência equivalente. Então, utilizando essa equação, a gente calcula aqui, ó, o produto pela soma, né? 0,276 vezes 0,195 dividido pela soma desses dois aí. Então, isso tudo vai dar resistência igual a 0,1907 graus Celsius por watt, certo? Resistência equivalente. Com a resistência equivalente, a gente pode calcular o H total, que ele vai ser dado aí pela diferença de temperatura T-hot menos Cc dividido pela resistência equivalente. Aqui, ó, essa equação. Então, fazendo essas contas, 100 dividido por 0,107, H total de 934,58 watts. Esse é o fluxo de calor que a gente pode calcular. Então é isso aí. Obrigado. Valeu.